Estamos aqui em mais um episódio de podcast da Segno Capital, uma empresa de consultoria de investimentos. O meu sócio, Matheus, que me acompanha, está nessa jornada junto comigo. Matheus, por favor, se apresente. Olá, senhoras e senhores aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Um prazer mais uma vez aqui, trocando uma ideia sobre um assunto muito importante. Vamos lá, João. Eu tô aqui com ele hoje, meu amigo e parceiro também, há décadas, Manuel Fernandes. Muito prazer, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse episódio aqui do podcast com a Segno, empresa de referência já no mercado. Muito obrigado pelo convite. Manuel, uma introdução básica e longa, que a jornada sua é árdua. Manuel Fernandes, 41 anos, formado em administração e hotelaria, fundador e diretor da empresa Fernandes & Fernandes Corretora, há 15 anos de mercado, casado com a Bárbara há 10 anos, possui 2 filhos, Caio de 3 anos e meio e Milena de 10 anos. Gosta de cozinhar, tomar um bom vinho e viajar, é claro. Seu maior sonho é deixar um legado de amor, trabalho e caridade para a família e amigos. E algo que ninguém sabe sobre ele, ele foi campeão estadual por 2 anos e vice-campeão nacional. O cara é brabo no mundo da luta. Essa eu não sabia, não. Disciplina. Seja muito bem-vindo, meu cara. É uma honra estar com você aqui hoje. Muito obrigado. Só a minha filha, que ela tá um pouquinho mais nova, são 10 meses. Então. Eu fui ter filho mais tarde, sabe? Fui enrolando um pouquinho. É questão de planejamento também, né? Com certeza. Um de 3 anos e meio, o meu filho, e a minha filha com 10 meses. Aqui dentro da turma ainda não compartilho desse assunto ainda, não. Eu fico um pouco fora sempre que esse assunto vem. Seu timing foi bom. Eu tenho um filho de 6 anos, né? E agora pra fazer o segundo a gente já pensa 3 vezes, né? A ideia, eu acredito que o melhor seria ter embalado um logo depois do outro ali, mas verdade. Acabou que não deu. Aí agora o meu já toma banho sozinho, já dorme sozinho, pra gente dar esse reset. Como diz um lema na vida, né? Se está com medo, mas tem que ser feito, quer fazer algo que você deseja, vai com medo mesmo. Vai com medo. Não pensa muito que não, a coisa né? vai se resolver, não pensa muito não, que depois as coisas vão se acertando. Matheus, o conselho que ele me dá é assim, ou você tem filho ou você é rico, João. É um dos dois. Você vai ter que escolher. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ou tem filho cedo ou fica rico cedo. Não, então se eu trouxer uma informação de uma pesquisa até muito bacana, a fonte é o Guilherme Bahia, planejador financeiro. Ele colocou com uma pesquisa que o custo de um filho na classe A chega até os 23, né? Então, antes dos 23, de 1,1 milhão de reais. Isso já incluindo escola, alimentação, saúde, lazer, farmácia, enfim, tudo que tem aí de custo. Tem uma historinha rápida, né? O pessoal pergunta, filho é caro, filho é barato? Não, é só fralda no inicinho e tal. Eu tava na casa de um amigo, ele quebrou a porta de blindex dele, R$600. Aí quando alguém me pergunta assim, filho, é caro? Eu falo, depende. Se ele não quebrar nada, fica mais barato. Muito bom. Manuel, mas e aí, cara? 15 anos no mercado, como que foi essa trajetória? Como que foi a história, o caminho até aqui? Bom, então, é muito interessante porque eu já sou um cara preocupado pela questão da proteção, né? Eu venho de uma família estrangeira, minha mãe é chilena, avô espanhol. A cultura, preocupar com planejamento, se preocupar com manutenção da renda, é algo que já é mais natural, tanto no Chile quanto em outros países. O Brasil ainda vem melhorando, graças a Deus, a passos mais largos, né? Bastante, a pandemia acelerou também esse processo, mas eu já tinha essa preocupação. Então eu conheci, através de um corretor amigo meu, que me apresentou um seguro, já na época com 23 para 24 anos, e fez total sentido para mim, porque ele entendi perfeitamente que era algo não voltado para minha ausência. Afinal de contas, eu estava com 23, 24, estudava na faculdade, eu ainda dependia da minha mãe nessa época, estava iniciando minha carreira. Mas, de qualquer forma, era uma coisa que fazia sentido para mim, porque eu falei, poxa, se alguma coisa acontecer comigo, eu vou deixar essa batata quente para minha mãe, que já fez tanto por mim, que já faz tanto por mim. Então, já na época, eu já contratei e aquilo ali já ficou dentro de mim. Até que os percalços da vida aí, nos encontros da vida, eu acabei tendo a oportunidade de comprar uma franquia de uma seguradora bastante conhecida a nível nacional e internacional.
E aí eu acabei entrando no mercado através dessa seguradora, conhecendo mais do mercado, e isso aí foi me conquistando cada vez mais. É um mercado que é uma preocupação que todos nós deveríamos ter, né? O brasileiro ainda precisa cada vez mais se identificar e entender melhor esse tipo de proteção, e o planejamento que vocês fazem, né, na SEG no Capital, com certeza ajuda bastante, tanto o lado financeiro quanto o lado da proteção junto. Com certeza. Juntos aí. Você tem um lema que a gente já é parceiro há um tempo já. Eu aprendi com você que geralmente o brasileiro ele tem o costume de fazer o seguro para fonte de gasto, né? Fala um pouco melhor como que é. Faz para o carro, mas não faz para a fonte que gera receita, né? Exatamente. O brasileiro demorou-se um tempo, mas criou-se o hábito. Hoje em dia, dificilmente, raríssimos casos, um brasileiro não tem o seguro do carro. Já sai da concessionária. Exatamente. E se a gente for pensar, não estou aqui para julgar o valor se deve ou não ter um carro, isso não é o motivo também. Mas o carro, quer queira ou não, é uma fonte de gastos, né? Uma máquina de gastar dinheiro. Perfeito, essa. Né? E muitas vezes a gente vê que a pessoa que adquiriu, que trabalha, muitas vezes até um empresário, um autônomo, né? Um profissional da área da saúde, entre tantos outros, é a máquina de ganhar dinheiro e ela não tem proteção, né? O carro está protegido, o carro pode ser roubado, mas se acontecer alguma coisa com a gente, não. Então é uma questão mesmo de sentido, né? Uma outra alusão à questão do carro também é o STEP, né? Quantos de nós vendemos o carro e até enchemos às vezes para falar, não, o STEP está original, nunca foi rodado, nunca furou o pneu, né? Então o STEP está original. Enche até como se fosse uma grande vantagem. O pneu tem validade, né? Dependendo do ano do carro, não vai ser muito vantajoso, mas enfim. E aí eu te pergunto, algum momento você tirou o STEP do carro? De jeito para economizar combustível? Porque quer queira ou não, quanto que pesa um STEP? A longo prazo, isso aí você economizaria uma graninha de combustível. A gente não ficaria tranquilo, né? Sim, João? com certeza. De jeito nenhum. Não, fica tranquilo. Vamos percalços aqui. Faz parte. Imprevistos acontecem. O imprevisto não é tão previsto assim. Ele acontece, a gente só não sabe quando, né? Exatamente, tá vendo? Vai mexer aqui. Mas é isso. Então, assim, é muito interessante essa questão. E a história do seguro, né, é muito legal. A história do seguro remete ao século XVII. A gente voltar lá atrás, que veio dos monges na Inglaterra, que já começavam a entender que, peraí, e se um tiver mais vulnerável, como que a gente vai fazer? Porque às vezes eles não tinham condições de fazer o enterro, e aí começaram a se juntar e perceberam que um grupo de pessoas se ajudando, contribuindo com um valor pequeno, conseguiriam ajudar quem estava mais vulnerável. E aí isso foi, claro, ao longo dos séculos. Foi se profissionalizando, foi criando a lei das tabelas, né, de estatística e tudo mais, e aí com isso se criou as seguradoras, e aí veio o seguro. Então, ou seja, uma coisa que já é uma preocupação, né? Eu gosto muito de uma frase aqui que é a magia do seguro de vida está nessa segurança, nessa tranquilidade, porque o seguro ele proporciona no presente e no futuro por muitos e muitos anos. E já a partir de um pequeno pagamento que você tem ali no primeiro mês, você já dá acesso a um ativo dezenas de milhares de vezes maior do que o que você pagou. Então, algo que, diferente do investimento, né? O investimento eu falo que é muito uma água, um copo de água ali que você vai plantar para encher. Tem gente que vai encher rápido, tem gente que vai demorar um pouco mais para encher, mas vai encher esse copo de água. O seguro já é um copo de água pronto para ser bebido se o imprevisto acontecer. Exatamente. Eu li recentemente uma reportagem, acredito que tem há pouco menos de 2 anos, falando que a procura de jovens, o que acho que era menos comum no passado recente, por seguro aumentou. Você que está na área e também viu toda a transformação do mercado, você teve essa percepção, você sentiu isso nos últimos anos, teve de fato essa transformação? Mas teve mais. Baseado nisso, até que ponto que influenciou, né? Perfeito, vamos falar um pouquinho, até trazer alguns dados aqui que é interessante. O seguro de vida é para quem está vivo. As contratações elas cresceram 24% da fonte da revista Exame, tá? Esse dado. É muito interessante que a própria reportagem traz exatamente isso. A base principal do seguro de vida é a proteção do nosso bem maior em vida, da vida e para a vida. Os jovens passaram a entender isso. Começaram a perceber que, às vezes, mesmo sem querer, eles ficaram em lockdown, estavam bem de saúde, mas um fator averso, ou seja, uma coisa fora do controle, tirou a capacidade de renda por 1, 2, 3, 4 meses ou mais. Isso falou, poxa, olha o rombo que fez nas minhas finanças eu ficar 2, 3, 4 meses sem trabalhar. E aí? E se não fosse só um período temporário? Apesar que a pandemia foi por um longo período, mas as pessoas
né, conseguiram isso depois de um tempo voltar a trabalhar. E se fosse por um ano? Então já falou, ficar 6 meses, um ano, como que vai ficar minhas finanças nesse sentido? E muitas vezes o jovem, a grande maioria deles, não teve tempo ainda, né, de ter patrimônio, de ter investimentos para manter a renda numa situação como essa. Então, eu acho que ao perceber isso, fala assim, peraí, mas deixa eu entender mais esse seguro de vida. Por que seguro de vida é para a vida e não só para a morte, como muitos pensam, né? Da percepção da evolução da educação financeira na população como um todo, de entender a importância do planejamento financeiro. E acho que, sobretudo, o ponto-chave que você traz é o fato do jovem não ter tanto patrimônio ainda, mas se precisar se proteger, às vezes, se ele for fazer a conta do quanto que eu preciso ter uma reserva de emergência, 6 meses o salário, às vezes ele vai demorar talvez meses, anos para conseguir constituir isso, para ficar tranquilo. E quando ele se depara num cenário, poxa, que a gente achava que ia ficar o quê? 2 semanas em casa, 30 dias. Aí quando era 2 meses... A vacina daqui a pouco sai, a qualquer quando momento. Você assusta, né? querendo ou não, foram... Pô, se você for olhar no nível profissional mesmo, para chegar perto do que tava, quase 1 ano e meio que ficou assim, até ficar, né? Então acho que teve um alinhamento assim de diversos fatores, questão da pandemia, questão do desenvolvimento da educação financeira, tanto com base dos consultores, assessores e também do mercado de rede digital, que fez a pessoa atinar desse mercado e como que ele consegue conciliar. E 2 lições aí, né? Tem a reserva financeira, né? E olhe com carinho o seu seguro, as suas proteções ali, né? A reserva financeira, gosta de trazer. Tanto para PJ quanto para pessoa física também. Muita empresa que não tinha caixa, não tinha reserva, acabou passando aperto. E para pessoa física tem essa questão. Tem essa questão de, para esse tipo de situação, seguro para pessoa jurídica, assim, empresarial? Vou falar só antes de responder essa pergunta, voltando ao tema anterior, isso aí foi muito importante, porque a pandemia, gente, quantos de nós viveu uma pandemia? Pouquíssimas, se você pensar em percentual, né, da população até mundial, pouquíssimas pessoas viveram, né, uma pandemia. Então, foi uma situação que eu acho que ninguém até março de 2020 imaginou que isso seria possível. Ainda mais aqui no Brasil, quando começou efetivamente aqui mais no Brasil. Então, a pandemia ela fez com que todos voltassem para dentro, né? As empresas olhassem as finanças, o caixa, fluxo de caixa, como é que tá, e aí perceberem ou não, né? Casamentos tiveram reflexões, uns se fortaleceram, outros não, e as finanças também. Então, deixa eu entender, peraí, nossa, pensando bem, agora que eu tô vendo a realidade que eu posso ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses sem renda, como é que eu vou lidar com isso? Aquela reserva de emergência que eu fiquei enrolando para fazer, às vezes, poxa, nessa hora teria sido importante, né? Então, realmente, a pandemia fez aceleração. Só para você ter um dado, para a gente só fechar a questão da pandemia, olha que interessante. As seguradoras, a nível nacional, pandemia, isso é um dado que eu acho bem relevante, pagaram, em 2020, tiveram uma alta de 18%, pagaram 6,8 bilhões de reais em benefícios. 2021 foi um salto ainda maior, de 55%, pagaram 10,7 bilhões. Então, nós estamos falando de 2 anos, aproximadamente aí 17, quase 18 bilhões que saiu da mão das seguradoras e retornou para a sociedade. Aí imagina se essas pessoas não tivessem seguro, que muitas delas perderam, às vezes, né, infelizmente, várias pessoas faleceram, né? Eu passei até por uma situação complicada com o Covid. Se não tivessem esse seguro, eles perderam a fonte de renda principal. Quantos filhos perderam os pais, quantas mães perderam o filho que sustentava, às vezes, a mãe. Por aí vai, entre vários exemplos, né? E esse dinheiro voltando ali para a sociedade, quase 18 bilhões em 2 anos, tá? Então esse é um dado interessante. Sobre ninguém tinha passado por uma pandemia antes. Tem uma frase do Morgan Housel que eu gosto muito, que ele fala que coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo inteiro. Então os imprevistos, né, que a gente estava comentando antes. Nosso D0, né, da pandemia, assim, foi um tanto caótico, né? Acho que para qualquer pessoa do mercado financeiro foi difícil as primeiras semanas ali, as primeiras horas, né, para você entender o que estava acontecendo, porque não tem nenhum livro de macroeconomia, né? Em caso de pandemia, faça isso, né? Desde pra gente que está no atendimento ao cliente, até mesmo para um banco central, né? Você vê que tem países que estão começando a ajustar juros agora, alguns já estão mais adiantados, como o Brasil.
estão sofrendo um processo de recuperação maior. Como que foi para você, assim, cara, pandemia, e agora? E, assim, e acaba que talvez a hora, né, do segurado, talvez, né, na questão do seguro, como foi com o cliente, como que foi com a seguradora? Perfeito, ótima pergunta, João. E é interessante, assim, eu vou te responder essa e já te vou responder a outra que ficou pendente. Foi muito, muito interessante, por um lado, porque causou para nós uma total perda da situação. Se alguém estava em uma situação de conforto, a partir daquele momento, falou, pronto, acabou minha situação de conforto. Por quê? O seguro, gente, ele deveria ser algo racional. Deveria ser algo que uma pessoa já falou, opa, peraí, já protegi primeiro a mim, depois a casa, ou que se eu tiver casa ou não, ou o carro, ok, né, ter meu dinheiro, minha reserva de emergência. Então, isso deveriam ser decisões racionais. Mas o ser humano, e o brasileiro principalmente, não é racional nesse ponto. Então, é muito uma decisão emocional. Então, quando você tira o caráter pessoal de estar de frente para alguém e fala assim, e agora? Eu não posso estar na frente de ninguém. Como trabalhar um produto tão emocional, tão que a pessoa precisa parar, refletir, de assuntos até que ela não para pensar normalmente, a gente não pensa normalmente, né? Então, assim, foi um ponto de tirada de zona de conforto totalmente. E as seguradoras foram muito rápidas, tanto para o lado de se adaptarem no meio digital, ou seja, elas rapidamente se adaptaram ao seu sistema, já tinham algumas que já estavam mais avançadas, outras não, mas rapidamente se avançaram e permitiram que fizesse essas interações de forma por vídeo, né? E as pessoas estavam também abertas, né? Então foi o lado de a gente que trabalha nessa área está aberto, mas também quem está na outra ponta também está aberto. Então isso foi uma evolução que ficou, que veio para ficar. Hoje, meu trabalho, enfim, talvez de vocês também, é um trabalho híbrido. Você vai ter reuniões presenciais e eu tenho reuniões virtuais. Vai ter pessoas que preferem reunião virtual do que a presencial. Acredito mais práticos. Um outro ponto da questão das seguradoras foi a questão da pandemia em si. A pandemia, todo seguro, gente, ele trabalha com um índice de probabilidades. Então, quando você tem ali um maremoto, um ato terrorista, uma pandemia, você foge muito de um padrão de risco da seguradora. Então, a seguradora, por si só, ela precisa se proteger porque ela pode não ter caixa, dependendo. Vamos supor, de uma hora para outra morre 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 segurados, uma seguradora X. Dependendo, se ela não estiver preparada para isso, ela pode não ter caixa. Há um controle muito grande, tá? Em relação à SUSEP e outros órgãos que fiscalizam isso. Então, existe essa regra de exclusão para a pandemia. E foi muito bacana, foi um voto da sociedade, foi um investimento no futuro, literalmente. Por quê? Porque a seguradora falou, não, a gente tem essa cláusula, mas praticamente 100% delas falaram, não, nós vamos pagar, mesmo sendo uma cláusula excluída, nós vamos pagar todos os benefícios relacionados à pandemia. Então foi um divisor de águas também. Eles fizeram uma diferença gritando. Como eu falei, várias famílias aí que estão em luto, se não tivesse o dinheiro do seguro, estaria uma situação ainda pior, frente à perda de alguém ali querido ou uma fonte de renda, tá? Então, realmente foi muito legal. E é legal, assim, você pegar na história do seguro, as seguradoras, não vou dizer todas, mas a grande maioria das grandes seguradoras internacionais, multinacionais, em 11 de setembro, seguradoras pagaram benefícios, o tsunami no Japão, as seguradoras pagaram em geral benefícios. Então, você vê que a seguradora está pronta para fazer o que ela foi criada para fazer, é ajudar realmente a ponta da pessoa que está mais vulnerável, porque perdeu alguém, porque perdeu uma renda, porque perdeu, está com uma doença e por aí vai. Muito delicado, né? Quando a gente fala de seguro de carro, talvez fica um pouco mais fácil, porque a gente sabe que o seguro é bom não na hora que você bate o carro, né? E aí, porque como que eu vou saber que meu seguro é bom se eu nunca bati o carro? Teoricamente, obviamente, né, assim, você consegue... Então, e no caso do seguro de vida, imagino que seja mais delicado ainda, que você comentou, um momento de muita dor ali, de dificuldade, e aí, nessa hora que realmente a seguradora vem para trazer, obviamente, né, dinheiro não substitui ninguém, né, mas... É um conforto ali numa dificuldade. É uma coisa a menos para se preocupar, né? Vamos dizer assim. Né? Dinheiro, né? É uma carta de amor para quem fica no caso de morte e é o primeiro dinheiro, no caso
a morte precoce, né? É o primeiro recurso que a família geralmente tem. Até grandes fortunas, se não fosse o dinheiro do seguro de vida, as pessoas poderiam estar morando numa mansão, mas não ter dinheiro para colocar comida na geladeira, vamos dizer assim. Então é o primeiro dinheiro mesmo, né? Então é muito bacana essa questão do seguro e do papel do seguro. Se você for realmente estudar a história do seguro, você vê que ele causou, assim, revoluções pequenas a grandes em várias áreas da vida, em vários países. Mas a questão do... A PJ, seguro para PJ, mas depois eu quero fazer um comentário, uma questão da PJ. Sim. Seguro de PJ, o seguro de vida ele sempre está para algum tipo de imprevisto mensurável. Então, se você uma empresa, por exemplo, perder uma fonte de renda ou perder, né, aí realmente não existe um seguro especificamente para isso. Existe, claro, seguros garantias, que aí vão envolver outras garantias, outras questões. Seguro de responsabilidade civil, aí vem outras áreas da empresa, né? Ou da pessoa física também, né, jurídica. Mas o seguro de vida, propriamente dito, ele vai entrar na questão de proteção. Por exemplo, aquele sócio veio a falecer, tinha um outro sócio. É um seguro chamado seguro de sucessão. Então, os sócios são segurados, a empresa é a pagadora, a empresa é a beneficiária. É feito todo um trabalho por trás disso antes, fechou-se esse processo. Se acontecer o falecimento de um sócio, essa empresa ela não precisa ir lá e descapitalizar totalmente para comprar a cota ou aceitar, às vezes, a entrada de um herdeiro que fazer a sucessão. Fazer a sucessão totalmente disso. Então, esse é um papel que o seguro faz dentro da empresa, evitando, né? Porque se você for pegar a história, mais ou menos a última vez que eu olhei esse dado, somente 30 e poucos % das empresas sobreviviam de primeira para segunda geração. Só 5% sobreviviam de segunda para terceira geração. Então, você vê a importância. E a grande maioria das empresas, tanto a nível nacional ou internacional, são familiares, né? Sim. Então, ou seja, você tem esse detalhe aí do seguro podendo ajudar nisso aí para as empresas. Ou até mesmo, né, um afastamento, às vezes uma pessoa-chave, por exemplo. Teve casos já eu estava de uma empresa, ia conversando ali com a pessoa-chave era detentora de total conhecimento, inclusive de um sistema que a empresa vendia, que sem aquela pessoa a empresa parava, e a empresa faturava muito dinheiro em cima disso. E aí quando você chega para a pessoa e fala assim, mas e se acontecer alguma coisa com fulano? Às vezes é tão interessante a cabeça do ser humano. Não vai acontecer, não. Interessante a cabeça do ser humano. Aconteceu até agora, né? Tá bem, tá com saúde. É tão interessante a cabeça do ser humano porque, gente, quem sou eu? Eu sou Deus permita que eu continue sendo a pessoa mais otimista do mundo. Vamos lá, vamos ser otimistas. Otimismo é fantástico. Temos que ser otimistas, temos que ter atitude positiva, mas não ter irresponsabilidade, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. Então, você tem uma pessoa que é detetora de todo conhecimento de uma empresa específica, por exemplo, você tem que ter um seguro para aquela pessoa, porque se aquela pessoa vier a falecer, o que vai acontecer com a empresa? Sim. Então, esses são os detalhes assim. Se prepare para o pior, né? Com certeza. Não é ser pessimista, né? É ter realmente um seguro, né? contra imprevistos ou coisas do tipo. É porque quando se fala de seguro, né, de vida, que vai envolver uma série de questões, a gente vai falar um pouquinho sobre quais coberturas que o seguro pode trazer, que às vezes é um ponto de dúvida que as pessoas, existe seguro para isso? Eu não sabia. Exatamente essa questão de que quando você protege um bem, eu protejo um celular porque eu sei que ele pode ser roubado, um carro, eu estou vendo, né? Estou protegendo um equipamento, então estou vendo. Mas a minha vida, quem está vendo? Só eu mesmo, né? Mas é a questão mesmo de você entender que não é porque você tem um seguro do carro que seu carro vai ser roubado, você quer que o carro seja roubado. Não é porque você tem um step que você quer que o pneu fure. Não, né? Não existe essa relação, né? Então, ou seja, tá lá o step, porque se furar, se acontecer, o step tá lá para eu poder ter um backup ali para poder usar. Ou agora, hoje em dia, tá até mais moderno. Diz que vai lançar agora já os pneus que não furam, né? Então, isso aí. Deixar o carro mais caro. Mas é bem legal a tecnologia aí do pneu que não fura. Bom. E como que você enxerga, como que você encaixa, como que você trabalha? Acho que o tema em geral da nossa conversa aqui, né? O seguro dentro do planejamento financeiro. Poxa, tô me programando para aposentar, Manuel. Tô com meus 30 e poucos anos, tô autônomo, tenho uma renda bacana, faço o seguro agora, faço o seguro depois, faço os dois juntos. Como que você enxerga esse planejamento em si? Como que você trabalha
Quais seguros, às vezes. Perfeito. Trabalho muito momento São de vida, momento de dois profissão. assuntos interessantes. Vocês, né, quem sou eu, vocês são mestre do planejamento. Eu acho que... lembrei uma coisa que eu ia comentar. Você falou da seguradora, que é muito importante, o seguro, mas um papel muito importante é do profissional. Porque a gente não vai bater o carro para testar o seguro. Mas se você tem um corretor de confiança que sabe que foi lá, olhou as cláusulas, te explicou tudo certinho, tudo, a chance de você ter um problema é muito pequena. É o que vocês fazem na área financeira, ou seja, a pessoa pode até saber economizar, pode até saber investir, mas não é melhor ter um profissional capacitado que pode dar as mãos e potencializar isso? Aí, no caso, a importância do corretor, do consultor nessa área de seguro. Hoje em dia, você tem o seguro aplicativo, você pode fazer um seguro. Nada contra, acho fantástico. Vai atingir nichos de população que às vezes nem teriam a possibilidade de pensar e a pessoa passa a ter um seguro. Então, nada contra. Mas tem que se entender. Então, quando a gente fala de seguros mais complexos, seguros às vezes até que, mesmo que sejam valores menores, mas seguros que envolvem entender, é realmente ter um profissional, um consultor que vai estudar, que vai entender dos nichos daquela seguradora, que se tiver alguma cláusula, a pessoa esteja ciente dessa cláusula para que, se caso ela precisar do seguro, ela não vai ter problema. Isso é até uma fonte, inclusive, de, às vezes, um pré-conceito, né? Uma falta de conceito de que o seguro se faz, mas a seguradora não quer pagar. Não existe isso. Eu mesmo já paguei diversos benefícios, as seguradoras são muito ágeis, desde que esteja tudo certo, tá? É que aqui a gente vai indo, não, vai voltando, ótimo, aqui a gente não vai voltar do planejamento financeiro. Você, de curiosidade, assim, você é o intermediador de quando, poxa, um cliente meu vai receber o benefício, sei lá, por invalidez ou por morte de algum parente, você mesmo é intermediador, você leva até a pessoa esse benefício? Ótima pergunta, João, e é um fato... Profissão mesmo do dia a dia. Claro, eu brinco com meus segurados que muitos deles, quando eu falo, né, venho trazer algumas verdades. Na verdade, o meu papel, eu falo assim, gente, eu não vim trazer problemas. Às vezes eu vou apontar algum deles. Falo, você já parou a pensar nisso? Isso aqui. Meu papel é trazer soluções através da ferramenta de seguro de vida. Então, eu venho trazer soluções nessa área. Aí, nessas horas que eu aponto os problemas, eu falo, não, Manuel, você ficou feio, hein? Não tô gostando, esse papo não tá legal, você não tá legal. Agora, na hora que, infelizmente, né, a gente espera que não, a gente torce que não, mas se acontece alguma coisa com aquela família, aí quando eu resolvo o dinheiro na conta lá, eu falo que eu sou o cara mais bonito do mundo, né? Mano, você ficou bonito? Eu falei, agora eu fiquei bonito. Mas, enfim, brincadeiras à parte, sim, é um dos diferenciais que a gente tem como consultor, não é só o ato de comercializar, mas o ato de acompanhar. Hoje eu prezo por uma manutenção dos meus segurados acima de 91, 92, às vezes até bato 95, 96% de manutenção, que é se acompanhar até na hora que alguma coisa acontece, porque às vezes a família está desesperada, a família está complicada. Eu estava até internado por Covid há 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses atrás, e uma esposa tinha acabado de perder. Ela não sabe que eu estava internado, eu estava já para ter alta, então eu estava até em condições de atender, mas ela não sabe, ela perdeu o marido, estava lutando contra o câncer, já tinha recebido o benefício, eu cuidei da documentação, inclusive esse caso é um caso emblemático, porque a pessoa pensou em cancelar o seguro. E aí, não, acho que vou ter que cancelar, que eu tô fazendo uns investimentos, coisa e tal. E aí isso foi, eu lembro até agora, foi em torno de novembro, dezembro, mais ou menos. Sentei com a pessoa, conversei, relembrei, ao lado que eu falei que a pandemia tinha tirado isso, né? Ao lado, eu relembrei, olha, você tem esses cobertores, você é profissional autônomo, você precisa se preocupar, não tem razão, valor pequeno, não, vamos me programar para isso. Passado alguns meses, ele descobre um câncer, ele recebeu uma indenização de câncer e aí ele lutou aí com 9 a 10 meses, depois veio a falecer. E a esposa me ligou desesperada, meu marido faleceu, o que eu faço, como é que eu faço? E aí quando você tem um seguro de assistência funeral, por exemplo, a gente aciona, cuida tudo disso. A indenização eu pego a documentação, já fui, precisou de às vezes um caso específico ou outro, precisa de um documento do hospital, eu vou lá, busco esse documento, né? Então, ou seja, a gente faz esse trabalho mesmo de facilitar ainda mais o processo, que já em muitos casos é bem simples, mas facilita ainda mais, porque a pessoa está passando ou está com uma doença. Teve um caso agora recente também de um outro segurado de 2009, tem 13 anos que eu acompanho a apólice dele, com 46 ou 47 anos, ele descobriu um câncer de tireoide, mas não foi ele quem me falou, foi pessoas conhecidas dele que comentaram, fulano de tal, você tá sabendo que fulano de tal tá com câncer? Não, ele não me falou. Não,
Eu falei, olha, às vezes ele tá preservando, né? Às vezes a pessoa tá ali no momento, né? Muita coisa passando pela cabeça. Falei, não, comenta com ele, se ele não tiver problema, eu vou entrar em contato. E aí eu entrei em contato, nossa, eu não tava nem lembrando que eu tinha mais esse seguro. E ele recebeu uma quantia acima de 200, quase uns 200 e poucos mil reais. Então, assim, uma quantia significativa aqui para um profissional autônomo também como ele, tá fazendo toda a diferença num tratamento. Ele até não gastou tanto com o tratamento, mas com remédios, com as outras questões, o financeiro também, de manter as contas em dia. Então, esses casos. Bom, voltando ao... Pode falar. Perdão. Esse é o grande diferencial entre fazer via um robô, por exemplo. Você vai fazer com... Deixa eu pegar. Via... Deixa aqui. Fazendo digital, né? A gente também... Acho que várias áreas hoje em dia também passam por essa... Estão passando por essa transformação. É claro que o digital vem para agilizar, trazer algumas... Traz alguns benefícios, né? Mas não necessariamente substitui o contato humano. Dificilmente. Né? Eu acho que a tecnologia, ela para mim, ela vem para ajudar, mas realmente falar assim, poxa, será que um dia não vai ter mais uma pessoa para intermediar? Todos os casos aí. Fosse o relacionamento pessoal. Exatamente. Entendeu? A pessoa tá no momento talvez mais difícil da vida dela. Poxa, vou entrar num chat aqui, mandar um e-mail pra seguradora, ligar pra lá, com uma pessoa que eu nunca vi. Então tá, preciso do formulário tal. Onde que eu tô, pegar uns documentos. Isso é completamente diferente. Na nossa profissão é a mesma coisa, né? O que tem de gente explicando, às vezes com cursos e conteúdos online, ou até mesmo através de robôs, que fazem tudo de forma automática. Cara, é da percepção de cada um, do valor que cada um tem, do momento de cada um, da visão e da necessidade. Mas feeling, né? O feeling, o profissionalismo. Assim. Que eu sempre me preocupei muito foi com a questão da responsabilidade de você estar fazendo um seguro para alguém. Eu falo que a gente, né, hoje a gente é consultor, eu já tive uma experiência como assessor também, a gente sempre foi muito focado na parte de investimentos, mas a gente já teve incentivos para trabalhar seguro também, trabalho seguro com o seu cliente e tudo mais. Eu sempre tive muito medo, porque imagina se eu vendo um seguro para uma pessoa e faço alguma coisa errada ali, porque não é minha especialidade é investimentos, e por alguma besteira minha, a pessoa tem alguma doença ou vem a falecer e não recebe, não sei se estou falando besteira, tá? Mas não recebe o valor por falha minha. Eu não durmo nunca mais na minha vida, né? Então, isso é uma muito responsabilidade importante. muito grande. Parabéns pelo profissionalismo, porque infelizmente muitas pessoas, né, toda área tem uns, não estou aqui para julgar, tem uns profissionais, mas já aconteceu de por causa de metas ou por causa de campanhas, incentivar a venda de um produto sem entender quem é que está na outra ponta. Peraí, essa pessoa, ela usa a mão, ela é dentista, ela é cirurgiã, ela é piloto de avião, né, ou coisa e tal, ou não, o que ela faz? Eu já me deparei com situações de pessoas que tinham um seguro, que achavam que eu tinha um seguro completo, empresário, esposa sem trabalhar, 2 filhos pequenos, a esposa não sabia nada em relação à empresa, não, já tenho seguro, já tô tranquilo, beleza. Conversando, ele entendendo esse papel do consultor, entendendo que eu estou ali para ser imparcial, estudar o que ele tem, eu verifiquei que ele tinha um seguro de morte acidental em acidente aéreo. Ou seja, tudo bem, ele é um empresário, viaja muito de avião. Ok, pode ser um seguro adicional, algo a mais que ele tenha, porque às vezes o custo é baixo por ser algo muito específico. Mas ser um único seguro, se ele tivesse um infarto, a família não receberia nada. Aí é o que você acabou de falar. Você vai lá, não sabe, não entende, às vezes nem fez por maldade, às vezes não viu, falta de conhecimento ali, vende aquele seguro, fulano tá segurado. E aí ele tem um infarto, você vai ligar, não, o seguro que você contratou é só para acidente aéreo. Aí você fala o que para a família? Né? É uma situação muito complicada. Então, assim, nós somos responsáveis pelo que a gente oferta para o cliente. Esse acompanhamento é muito importante. Nossa familiaridade como profissional, a nossa identificação como profissional, a gente como segue no Capital, você como Manuel, é a questão da imparcialidade, né? Da transparência, do zelo com o cliente e de ficar livre do conflito de interesse. Né? Acho que a gente passou por uma mudança, você sabe, acompanhou de perto, a Segue no Capital surgiu em cima desses valores, de justamente conseguir, de ter a liberdade de trabalhar 100% alinhado com o interesse do nosso cliente, de não ter envolvimento de trabalhar campanha, trabalhar meta, porque tem que identificar
o objetivo do outro lado e tem que fazer sentido para a pessoa. Né? E uma hora, quem não trabalha dessa maneira, a vida cobra. A minha percepção é isso. Você colhe tudo que você planta. Então a gente transformou e criou a empresa com esses valores para conseguir trabalhar alinhado, 100% focado e caminhar junto de fato com o cliente, trazer o melhor de fato. Trabalho. Eu falo o papel, só para fechar o assunto profissional, eu fico imaginando o papel de vocês como assessor e na área de planejamento também, mas como assessores que foram de investimento e são, né, ainda também assessores, quando foi a pandemia, a bolsa, né, porque eu sei de casos, pessoas assim, que desesperou, que falou, nossa, eu vou acabar o mundo, a pessoa tinha às vezes um dinheiro assim da vida ali, viu o dinheiro caindo de uma vez e de repente, cara, não, vou vender. Não, dá vontade de falar, não, pelo amor de Deus, faz isso agora. Não vende, não precisa você vender, você vai consolidar a perda, não faz isso não. Calma, vamos ver como é que vai. De calma, não. E agora você imagina se a pessoa fez sem ninguém, sozinha, no quarto, vai lá, investiu e começa a ver o dinheiro cair. A pessoa não tem ninguém para auxiliar, ninguém para dar a mão, ninguém para falar, calma, pensa, né, trazer o racional naquela hora do desespero. Então, mais uma vez, a pessoa pode, o que ela deixou de perder, às vezes, naquele momento, paga tudo que ela investiu e com sobra o papel de consultoria. Exatamente. Exatamente. Porque a gente teve muito, às vezes, pela percepção do mercado em si, né? Que as pessoas veem e acompanham. O que eu mais ouvi era, nossa, deve estar muito difícil a profissão, deve estar muito complicado e tal. Como é que está sendo? Em tese, na época, como assessor, para trazer cliente, para captar cliente, talvez foi uma fase, assim, excelente, né? Dada, pelo amor de Deus, separando da catástrofe de tudo que aconteceu. Olhando meramente o profissional aqui. Né? Então, porque o cliente começou a ver muito valor nisso. Pô, tô fazendo sozinho, eu tô fazendo com alguém que às vezes que não me ajuda, que não me acompanha direito, que eu não tenho confiança. Então, a gente teve um período, assim, de pessoas que... Uma procura, o comum é a gente ir atrás do cliente, a gente prospectar, a gente pedir indicação, mas teve uma demanda assim de indicações, assim, de clientes procurando, acho que exatamente bem alinhado com o que você falou, de procurar um profissional de confiança, alguém que está alinhado comigo, deixar de fazer sozinho, de ter um especialista que me acompanha, então... Só temos a ganhar. Quantas vezes na vida a gente procura, né? A gente tem os professores, né? A nossa profissão vem através do professor. Então, a passagem de conhecimento, ela é super válida, né? Então, acho que você trazer para a sua vida um consultor na área de planejamento financeiro, um consultor na área de seguro de vida individual, você vai ter só a ganhar, seja no produto que você contrata, seja no resultado, na hora que precisa você ter a quem recorrer, né? Não ter que ligar para Disque 1 para invalidez, Disque 2 para doenças graves, né? Então, não, peraí, não tem para quem falar, né? Mas voltando à pergunta lá falando sobre o planejamento. Não, tudo é importante, né? Espero que quem esteja nos ouvindo aí esteja gostando. Realmente o papel aqui é ser leve, porque é um assunto que, claro, traz coisas que a gente não deseja, mas que precisam ser ditas, faladas e pensadas, e, se possível, de forma leve, mas que tragam essa reflexão. Bom, eu gosto muito de uma metodologia. Eu não estou aqui entrando na área de vocês, por favor, não faço nem... mas eu gosto muito de uma metodologia que é muito simples de guardar e eu falo que ela explica de uma forma muito tranquila onde que encaixa o seguro no planejamento financeiro. Chama-se WISE, a palavra em inglês WISE, né? Que em português seria sábio. E a palavra, para quem está nos escutando aí, a palavra WISE é W-I-S-E. Ok? E a gente faz um acróstico, né? Me perdoa o português aí. Perdão. Acrônimo, perfeito, obrigado aí, desculpem assassinato ao português, mas enfim, é um acrônimo exatamente com isso, pega-se o W de WISE e é o work em inglês, que traduzindo trabalho. Então a base de uma pirâmide é o trabalho, cada um vai ter o seu trabalho, cada um vai, sou funcionário público, sou cirurgião, sou a fonte de renda. Aí entra um papel, como que é essa fonte de renda, de onde vem? É uma fonte de renda que você tem garantias, não tem garantias? Ela depende 100% de você. Se você tem que estar à frente, se você estiver trabalhando, você gera renda, não gera. Então já começa aí uma reflexão. Tá, o trabalho, eu amo o que eu faço tal coisa. Ok, o que você faz? Como é que funciona? É algo que demanda muito conhecimento ou não? É algo que alguém poderia fazer por você ou não?
Enfim, essas reflexões são importantes para você já entender qual que é a sua fonte de renda, mas a base é o trabalho, né? A partir daí, o que muitas vezes a gente, né, nós brasileiros principalmente, fazemos? Já pulamos o quê? Começou a ganhar o dinheiro, opa, deixa eu comprar esse iPhone aqui, deixa eu guardar, comprar meu carro, aqui, dar minha liberdade. Exatamente. Então a gente já quer ir direto o quê? Para as conquistas, que já é a final ali da pirâmide, né? Então, antes a gente deveria o quê? Tem alguns que aí eu parabenizo também, que já vão para economia. Ah, não, já tá sobrando dinheirinho, vou economizar. Saving, exatamente. Então, o saving é de economizar. Então, bacana. Legal. Já é melhor do que você já ir lá e gastar. Então, você primeiro economiza para conquistar. É o chamado não trazer o prazer para agora de imediato. O brasileiro tem aquela, eu quero agora. Se eu não tenho, eu vou financiar. Ok, não vou entrar no mérito, mas tem que pensar dessa forma. Mas é a questão mesmo, vou economizar. E aí vem o enjoy, aí vem a conquista, aí vem o patrimônio, aí vem tudo que você conquistou. Só que o perigo disso aí, pulei a letra I aí de propósito, né, que é o WSE, eu pulei a letra I, que é o quê? De insurance, né, exatamente seguro. Por quê? Quando você não tem o I ali, e aí? Qual que era a base daquela pirâmide? Não era o trabalho? E se você não estiver trabalhando? E se você não estiver podendo gerar rendas por um período de 2, 3, 6 meses, 1 ano, devido a uma doença grave, devido a um acidente, uma invalidez, uma fratura, né? Citando, às vezes, um jogador de futebol, tem hora que ele fica fora do jogo porque fraturou de forma grave ou teve uma lesão de forma grave, enfim. Então, você ficou sem renda, a primeira coisa que você vai queimar? Se tiver saving, o saving, né? Que é a economia. Tem gente que já pula direto pro enjoy, vende o carro, pô, tô precisando de dinheiro, vou vender o carro, vou vender não sei o quê. Aí você vai desfazendo daquilo que você levou um tempo para juntar, que você às vezes nem pagou com juros, enfim. Então, quando você tem um seguro, ele fecha isso aí. Então, você tem o trabalho, eu protejo a fonte de renda, proteger a fonte de renda, eu consigo economizar. Se eu estou economizando, eu conquisto. E aí vai. O S e o E, vocês sabem bastante, que é o saving e o patrimônio, né? O enjoy. Bacana. Então, assim, é muito forma fácil de guardar onde que se encaixa o seguro nesse planejamento. Porque a gente, às vezes, tenta trazer a percepção para os nossos clientes também, que se planejar, investir em geral, encaixar o seguro também é uma questão de uma viagem daqui para São Paulo. Você pode ir de carro, você pode ir de moto, você pode ir de ônibus, você pode ir de avião, você pode parar, você pode fazer desvio, mas o objetivo final é o mesmo. Às vezes algumas pessoas vão ter maneiras diferentes de chegar no mesmo objetivo. Mas em linha geral é o ideal você ir com o máximo de segurança, de planejamento possível. Eu entendo que trabalhar os dois produtos conciliar os dois, se possível, se a renda permitir, a gente conseguir. O importante é que, mesmo que faça só um dos dois, mas não deixe de fazer, se planejar, juntar dinheiro ou fazer o seguro e conseguir ter conseguir se manejar, né? Pensar no eu do futuro mesmo. É o eu do presente também, que na minha percepção, às vezes eu trago para minha parte de investimento. Mas é o eu do presente. É por isso que eu, lá no início da nossa conversa, eu falei do copo de água. Né? Você pode acertar, você pode ter comprado ações da Tesla antes da pandemia e elas valorizaram 800%, ou seja, você encheu aquele copo rápido, mas é um copo que você vai encher, né? Normalmente você não vai encher de uma hora para outra muito rápido. Então, o seguro de vida é o presente, é a garantia dos seus sonhos e projetos. É você colocar na responsabilidade dos seus sonhos e projetos em cima de uma apólice. E ela não é que ela vai realizar para você, mas ela vai te dar garantia que se no caminho tiver um percalço, um imprevisto, aquele sonho, aquele projeto, aquele patrimônio que você conquistou, ele está resguardado. Tá? Então, falando já, aproveitando sobre as coberturas, assim, uma pergunta, você quer me perguntar? Não. Tá. Falando sobre as coberturas, assim, é uma coisa que eu acho interessante, porque as pessoas às vezes não sabem as coberturas que existem no mercado, penso muito realmente, eu brinco muito que é um iceberg, né? A gente pensar no iceberg, sempre a gente fala essa ilusão, né? A pontinha do iceberg, você vê aquela pontinha para fora, mas tem um gigante ali para dentro da água, né? Para o mar. Então, o seguro, a gente conhece muito, existe uma cobertura de morte, sim, eu sei, seguro se eu deixar dinheiro para alguém. É importante? Muitas vezes vai ser. Outras não. A gente falou dos jovens, por exemplo. Você acha que os jovens buscaram o seguro de morte?
Obviamente que não. Tanto é que as seguradoras, em geral, as grandes seguradoras, vêm trazendo cada vez mais produtos voltados para a vida. Em alguns casos, nem morte tem. É só vida. É novo esse processo de ter mais seguros voltados para a vida ou sempre teve, assim? Sempre teve. Porque a relação geral de seguro é para morte. Você falou de seguro, da cabeça geral vai para morte. Isso, é um processo novo que está vindo seguro em vida? Na verdade, o seguro de teve? vida ele já existe para a vida há bastante tempo. Existem coberturas para a vida há muito mais tempo. O que vem acontecendo é novos produtos sendo lançados e principalmente flexibilização na contratação. Então, em vez de antes você... eu sou um jovem de 24, não tenho filhos, mas, por exemplo, sou um dentista, sou, sei lá, um profissional autônomo que depende de mim para gerar renda, não quero deixar passar, não tenho nenhum passarinho para dar água, então não quero deixar o seguro de morte, mas me preocupo comigo. Se eu tiver uma invalidez, se eu tiver uma doença, coisa e tal, então o seguro, essa flexibilização também aconteceu. E evoluiu de forma mais rápida com a pandemia também. Então tem coberturas, por exemplo, para doenças graves, então diagnóstico de uma doença grave. Preciso estar em estágio terminal. Não, estágio terminal é outra cobertura, uma outra questão. É uma doença. Às vezes você vai ter um tratamento. Graças a Deus, assim, eu citei o caso aqui de um segurado que infelizmente faleceu, mas a grande maioria das pessoas que eu paguei seguro de doenças graves estão vivas, se trataram, se cuidaram e conseguiram sair dessa. Então, o dinheiro do seguro foi importante para várias situações, né? Tem seguros para procedimentos cirúrgicos. Então, a pessoa às vezes fala, vou fazer um procedimento cirúrgico. E aí? Eu vou fazer uma cirurgia que eu vou ficar só 2 dias no hospital. Mas eu vou ficar 1 mês de molho em cima da cama sem poder trabalhar. Se você é um dentista, se você é um médico, por exemplo... E aí? É 1 mês sem atender, 1 mês sem gerar renda. Esse seguro te paga uma indenização devido aí vai variar conforme a complexidade da cirurgia, você recebe um valor. Aí você é um pouco mais ligeiro e objetivo. Seguros para internação hospitalar, se você ficar internado no hospital. Eu mesmo recebi um seguro de internação hospitalar. Eu fiquei 15 dias internado devido à Covid que eu citei. Manuel, você gastou, você não tinha plano de saúde? Não, plano de saúde eu falo que é do hospital pro lado de dentro. Né? Ok, o médico, aonde eu estava lá, meu quarto, estava tudo pago pelo plano de saúde, é importante. Mas e os remédios que eram caros, a anticoagulante lá, 200 reais. O cuidador que eu tive que contratar, que contrataria de novo, foi uma pessoa que até, enfim, Deus mandou para mim, porque me ajudou demais a minha recuperação, mas tem um custo, o plano de saúde não vai descobrir isso. Então, e se eu tivesse também, se eu fosse um autônomo, seriam 15 dias sem gerar renda, né? Ou até mesmo o CLT, que se ficar um período maior, a renda cai para o INSS. Né? Ou seja, imagina às vezes uma pessoa CLT que tem uma renda de 10, 15, 20 e às vezes cai para 4, 3, 2, dependendo, né? Seguro de fratura de ossos. Então, se você tiver uma fratura de ossos, tem seguro para isso. O seguro de invalidez, por exemplo, parcial. Aí tem uns detalhes que são importantes. Por isso o consultor... ali, né? Isso, o movimento de pinça ele pode estar recebendo uma indenização, a pessoa não vai conseguir mais ser dentista, né? Então, perda de autonomia, às vezes uma pessoa que sofreu uma doença ou um acidente, ela não está inválida, mas está numa cama sem conseguir mais se alimentar, ir no banheiro sozinha, precisa de ajuda. Isso é uma perda de autonomia, tem seguro para isso. Quantas pessoas a gente escuta que falam assim, nossa, eu pago um absurdo e tem que ter, né? De enfermeiro, de cuidador, porque fulano não consegue sair da cama, precisa de ajuda para tudo. Paga 8, 9, 10 mil por mês às vezes. Quem tem condições às vezes nem tem. O seguro pode te ajudar nisso aí. Seguro para invalidez temporária, enfim, vários outros seguros profissionais também. É muito bacana. Também de seguros dos anos elementares, então aí a gente vai ficar até amanhã aqui também. A minha área de atuação, mas a área de seguro ela é dividida principalmente em 3 partes. De uma forma resumida, mas principalmente 3 partes, que é a área de ramos alimentares, que é aí onde o brasileiro conhece bem, que é esse seguro de carro, seguro de casa, né? Já usei, inclusive, a residencial, recomendo, chaveiro, eletricista, já usei bastante. Tem o seguro na área de vida, que entra vida e vida empresarial, que são seguros de vida coletivo, e o ramo de plano de saúde, que é uma área também, que é um seguro, a gente chama de plano, mas na verdade é seguro saúde. O seguro saúde é o correto, mais correto é falar seguro saúde, né? Mas existe a questão dos planos, porque também tem a questão do plano, né? Mas não é uma área que eu também não atuo tanto. Então tem que trazer um profissional nessa área aí que tem uma área bastante vasta para ser falado aí. O seguro de responsabilidade civil, ele entra na parte dos elementares? Mais para elementares, mas ele entra, ele tá em elementar, ele tá mais para elementar, mas ele acaba que beliscando um pouquinho ali com o vida no sentido de uma proteção
Mas aí não estão falando mais de uma invalidez, de uma doença. Estão falando de uma proteção legal, jurídica. Processo. Isso. Muito a médico, mas outros profissionais também costumam fazer? Ou o seguro de vida? Ou não, o RC. RC. O RC que é o seguro de... Sim, o RC pode ser. Advogados fazem, dentistas podem fazer. Eu tenho seguro de RC, porque, como você mesmo falou, eu sou responsável, né? Então, às vezes a pessoa, por mais que tá tudo lá explicado, o contrato, a pessoa por algum motivo achou que não foi lesado, tem que ter o RC. Então, assim, o RC atende diversos profissionais, diversas áreas. Logista, clínico, sei lá, várias áreas da medicina que sai de casa sem um RC. Quem não tem RC é louco, gente. Médico que não tem RC é louco. Não dá. De novo, né, João? A gente volta ao início da nossa conversa. Ter atitude positiva, ser otimista, mas não deixar beirar a irresponsabilidade. Às vezes a gente acaba fazendo isso, né? Infelizmente. Somos todos humanos, né? Tem a questão no comportamento humano, ele não é muito... Não dá pra explicar algumas coisas, né? Eu falo que ninguém é maluco, mas tem hora que você toma umas decisões que lá na frente você pensa, por que eu fiz isso, né? E na verdade, são vários fatores que acabam te influenciando. Dependendo um outro problema que afeta no seu trabalho, que sem querer tira seu foco, você acaba errando. Coisas do dia a dia mesmo, né? Imprevistos, né? Mais uma vez. Então, o ser humano, ele exatamente. Então, é sempre bom ter essas proteções, né? Qualquer ser humano, né? É bom se proteger. Nosso cérebro ainda tem um lado reptiliano muito forte, né? Então, nosso subconsciente, que tende a sempre preservar, e ele foi programado para isso, né? Se um homem da caverna fosse dormir, toda hora que fosse dormir, achasse que na hora que fechasse o olho, ele não ia conseguir, mas o cérebro estava ali alerta, preparado para reagir numa situação de perigo. Então, nós temos uma tendência, agora me veio à mente, me falha aonde eu li, isso foi um livro, mas não está me vindo à mente, mas é como se nosso subconsciente fosse o elefante, né, e o consciente o menininho em cima do elefante, né? E aí, se a gente não parar pra pensar, poxa, o elefante quer ir pra esquerda, o menininho vai conseguir levar o elefante pra direita? A não ser que o menino realmente esteja consciente do que ele tem que fazer para levar o elefante pra direita. Então, se a gente deixar o nosso consciente, é isso que a gente faz. A gente não para e pensa, o seguro do carro hoje. O seguro do carro ele é tão comum porque ele tá no subconsciente. Tá ali. O elefante fala, não, o seguro do carro é padrão, tem que ter. Não tira o carro da concessionária. Agora, por que vida não é? Porque vida ainda tá no consciente, não tá no sub. Cultural também, né? Que a história, eu comprei meu primeiro carro, talvez com 21, 22 anos. Eu lembro até hoje, era um Celtinha, isso lá pra 2008. A entrega a idade agora, né? Você já vai, se fizer as contas aí, você já vai vendo. Na época eu não tinha uma renda alta, financiei, não tinha... Começando na carreira, não tinha guardado dinheiro, mas queria um carro. Moleque, né? Vocês vão que queriam um carro. Tudo que ele precisa na vida é um carro, né? Paguei 2 Celtinhas lá, fiquei uns 6 anos pagando. E eu lembro direitinho o meu medo de tirar da concessionária sem seguro. Eu falando com o cara lá no comprão, cara, meu seguro tá certinho, porque eu só tiro o carro daqui. E é o que você falou, não sei, algo cultural ali. Na época não tinha preocupação com o seguro de vida. Hoje, né, tem o seguro de vida, tem o de validez, tem o de tudo. E nem carro, meu carro eu até vendi, tô com um carro só lá em casa, né? Então hoje é mais maduro, vamos dizer. Nada contra, viu, gente, o seguro de carro. Acho que tem que fazer, sim, o seguro de carro. Mas a questão mesmo é a gente realmente não inverter a ordem. O ideal é que nunca inverta a ordem. Primeiro você, depois vem o carro, a casa e suas conquistas. Então, primeiro protege você e assim protege o restante. Cultural também, Manuel, e também voltando para a parte de ligar planejamento, investimentos, é comum as pessoas associarem, né, o seguro com previdência, né? E a gente sabe que no Brasil hoje a gente tem a previdência social, tem a previdência complementar, tem a previdência privada e tem o seguro, né? E é um assunto que a gente tem que trabalhar muito com o cliente, explicar. E eu, estudando e entendendo mais sobre a área de seguros, de fato ele tem um caráter previdenciário pelo fato de se prevenir, né? Você se prevenir de uma perca de renda futura, né? Se prevenir de uma ausência
gerador de renda maior. Então, acho que o que o seguro traz como previdenciário é essa questão, né? De você se prevenir, assim como as outras previdências também. Ou você enxerga de um jeito diferente? Não, é porque, na verdade, a gente... É muito confuso em geral. Sim, né? Você tem os produtos que levam o nome Previdência, também tem o seguro, que talvez por uma questão foi trabalhada como Previdência, mas ele carrega uma característica de Previdência também. Como que você enxerga? É legal, João, essa pergunta é muito válida também, mas é o seguinte, vamos separar um pouco, desacoplar um pouquinho. Se a gente pegar a palavra previdência privada, o que significa previdência? Ser prevenido, você prevenir algo, ok? Privada porque você fez de forma particular e não é social. Dito isso, tudo que você faz com o objetivo de formar uma reserva no futuro poderia ser chamado de previdência privada, ok? Só que dentro desse ramo, de certa forma, os bancos, principalmente, apossaram da palavra previdência privada para intitular o VGBL e o PGBL, que são os nomes técnicos dos produtos mais conhecidos pelos bancos, né? Então, dito isso, o seguro existe sim modalidade de seguros de compra, que muito mais do que gerar um resgate futuro, e por isso a confusão, porque, peraí, eu tenho aqui um VGBL e um PGBL que gera resgate, e aqui eu tenho um seguro que gera resgate, então é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, apesar de ambos gerarem reserva futura. A reserva no seguro, ela está mais como mais um benefício que a apólice te dá, fora o benefício de você comprar a apólice, de você quitar essa apólice. E aí é um detalhe que não existe regra, vai ter pessoas que o seguro resgatável, vitalício e resgatável é muito bom, que vai ser uma compra. As maiores apólices de valor e de capital segurado hoje no Brasil, inclusive tem apólice hoje no Brasil de 100 milhões, CPF único, são seguros, a grande maioria delas seguros vitalícios, de compra. Aí você fala, poxa, por que a pessoa faz isso? Porque ela entende que é uma diversificação, que é um complemento dentro de um planejamento, que é uma compra de patrimônio onde ela paga muitas vezes 40%, 50%, 60% só do que ela está comprando. Então, ela, como se diz, tem um desconto ali de 60%, de 50%, de 30% do que ela comprou. É um patrimônio vitalício. A gente não sabe o dia do imprevisto, né? Mas é um patrimônio vitalício. Ela tem congelada a idade, congelada a saúde, e ainda por cima gera um resgate caso ela não queira mais. Ok, não quero mais, tem lá um resgate ali corrigido pela inflação, pelo menos pela inflação. Então perda também não vai ter, ok? Mas não é para competir com a previdência privada. A previdência privada é outro foco. A previdência privada é você formar uma reserva futuro, sim, mas ela, tirando o detalhe de uma previdência com pecúlio, que aí você está comprando um produto ali à parte, a Previdência Geral vai ter, a grande maioria dos estados está tendo até tributação, se preocupa com o futuro. Já aqui em Minas também está acontecendo bastante tributação. Não, aqui em Minas não. Ainda não? Não, tô brincando. Não deixa chegar aqui não, deixa eles ficar sabendo, não deixa eles ficarem sabendo, entendeu? Bom, mas é porque a Previdência, né, como ela tem esse foco único e exclusivamente, e o foco principal é a acumulação, um produto acumulativo, se entendendo que é um patrimônio, né? Estou acumulando de um jeito, de outro estou acumulando. Então, é isso que está sendo o entendimento da grande maioria do país. É difícil você entender, interpretar a previdência, diferenciar, né? Previdência social é uma coisa, previdência complementar é outra, previdência privada é outra. E às vezes quando você tenta jogar, o seguro é outra coisa. Então, você consegue se proteger, se capitalizar, fazer tudo quase de formas parecidas, mas de jeitos completamente diferentes. É a viagem daqui para São Paulo que você vai chegar de maneiras diferentes, com caminhos diferentes. Vamos tentar resumir assim. O seguro, quando ele gera uma reserva, gera essa confusão. E claro, gente, de novo voltando ao otimismo. Eu prefiro pensar eu tendo uma invalidez, um acidente, ou eu chegando ao final de um período e fazendo um resgate? Claro que o cérebro vai levar. Prefiro seguro resgatável. Vai ter muitos casos que o seguro vitalício resgatável vai ser realmente interessante, devido à idade da pessoa, devido ao foco que ela quer dar. Às vezes ela quer dar um foco até de inventário. Inventário, de novo, né? A gente não sabe quando vai acontecer, então tem que ser um seguro vitalício, que você tenha certeza que, paguei por 10, 20, 30 anos lá. Bom, é meu, acabou. Tá? Então, nesse sentido, acho que respondendo a sua pergunta, sim, são produtos diferentes, mas que podem ser e que deveriam ser complementares. Então, dentro de uma carteira, eu tenho uma previdência privada que traz benefícios também, legais, interessantes, tem beneficiário, você dá um destino para o dinheiro, isso é bacana, independente de imposto, tem essa vantagem, não tem o come cotas e coisa e tal. Você tem o seguro que vai complementar uma série de outras questões, você tem a carteira de investimentos ali, e aí você vai diversificando, né? Isso é muito legal.
esse mix de coisas que a gente conversa muito com os nossos clientes, né? Muitas vezes até o cara tem muito imóvel ou alguma coisa assim. E eu até falo, eu odeio os extremos. Vende todos os imóveis. Imóvel é ruim, imóvel é bom. Tem um imóvel, tem um dinheiro investido, tem um seguro, tem uma previdência. Acho que esse mix, e o mais importante, como é muita coisa, são coisas complexas, né? Procure um especialista, peça ajuda para alguém para estar te ajudando, né, nessa diversificar de maneira inteligente, de maneira eficiente. Muito bom. Ali. Isso aí, Matheus, concordo plenamente com você. Tudo é extremo. Quando a gente fala, não, seguro, vamos voltar ao seguro vitalício é ruim. Não sei, vamos entender. Seguro de aluguel, seguro temporário é ruim. Também não sei. Previdência é bom. Imóvel. Tem muitos vídeos na internet. Não compre seu imóvel, alugue. Mas e aí? Você tá entendendo? Você fala assim. Então, pode ser que para algumas pessoas realmente seja, porque a pessoa tem um conhecimento, tem disciplina, consegue realmente pegar aquele dinheiro, fazer ele trabalhar, e aí ela prefere alugar. Mas será que todo mundo tem essa disciplina? Às vezes eu escuto também, eu prefiro pagar um seguro temporário que é mais barato do que um seguro vitalício, porque a diferença eu vou investir. Ok, é um dito aí. Pode ser que para você seja o melhor, mas você tem disciplina de investir? Porque uma vez eu escutei na palestra um cliente falou assim, parece que a pessoa fala assim, pague um temporário e torre a diferença. Às vezes vai acontecer isso. E às vezes a pessoa poderia estar pagando um vitalício, comprar, pode chegar depois de 10 anos, 20 anos. Quantas pessoas eu estou com 15 anos de mercado? Quantas pessoas que quitam? Recentemente uma senhora falou, Manuel, não está vindo a cobrança, por favor, me ajude, não sei o que, me manda um boleto, acho que eu mudei, me ajuda. Aí quando eu falei, não, fulana, é porque você já quitou a sua apólice, não tem mais. Como assim? Não vou pagar mais nada? Eu falei, não, você já comprou, ela é sua, o resto da vida. É mesmo? Então isso é verdade? É verdade. Agora. Não fique, não. Você já tá pago, já tá colocando. Se você já resolveu essa parte da sua vida. Olha que interessante. Você já cuidou dessa parte. Pronto. Agora seguro, você não precisa se preocupar, inventário tá resolvido. Você já liquidou, ela não pensa em resgate, não é o objetivo dela. Já tem uma certa idade, pronto, já tá essa parte de inventário, agora vai aproveitar, usa o seu dinheiro para outras coisas. Nossa, que legal, que bacana. Então, às vezes é muito legal isso, assim. Então, não tem certo ou errado. Eu acho que a ajuda de um profissional gabaritado, que tem conhecimento, vai te ajudar, te guiar, orientar. Fazer melhor para estar fazendo o aconselhamento livre de todo conflito de interesse. Bem, acho que é isso. O papo acho que já passou de 1 hora, um bom papo. Se deixar, a gente vai até tarde da madrugada aqui. Tenho certeza que o Manuel ainda tem seus compromissos hoje ainda. Tem, mas assim, é um assunto que é um propósito, sabe? Eu acho que o seguro, quando você trabalha, quando eu vejo... É por isso que a gente tem assunto para demais, né, João? Porque vocês veem o resultado de um cliente que às vezes sai de uma situação X e vai para uma Y, deve encher de orgulho. É para mim quando eu protejo e se caso acontecer da pessoa precisar, eu vi que eu fiz a diferença também nessa situação. Então, ou uma cliente como essa, fala, já que dei, muito obrigado, nossa, passou tão rápido. Então, assim, é muito gostoso isso aí. Então, é um propósito mesmo. Fazer a diferença de fato na vida da pessoa, né? Isso aí. Pô, Manuel, Matheus, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, cara. Fico honrado. Espero que talvez esse seja o primeiro de muitos. A gente tá próximo no dia a dia, tenho certeza que a gente vai voltar a gravar mais alguns episódios. Informação, obrigado mesmo pela disponibilidade. Fico muito feliz de você ter aceito o convite. Quer deixar algumas palavras finais? Quer fechar também, Matheus? Sempre abertas aí, né? É um assunto de extrema importância. Obrigadão mais uma vez pelo apoio de sempre aí. Muito obrigado, gente. Agradeço pelo convite. Parabéns. O objetivo de levar conhecimento é porque conhecimento transforma. Conhecimento às vezes dói, né? Porque crescer dói. Quando a gente busca informação, quanto muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Então, assim, quando a gente busca esse conhecimento, escutando isso aqui, com certeza espero que tenha trago não só informações, mas reflexões para a sua vida. Se você que está nos escutando hoje
não tem um seguro de vida, um seguro bem montado, ou tem até um seguro, tem um seguro ali que eu fiz no banco, nada contra banco tão novo, tá, gente? Mas assim, muitas vezes é um seguro mal planejado, um seguro que tá defasado em relação à sua vida. Tenho certeza que às vezes você vê o seguro, às vezes que nem eu fiz o meu com 24, com 30 e tantos anos, não era mais a mesma realidade de vida. Então, o Matheus mesmo do Celtinha evoluiu bastante. Então, no meu caso era o Escort GR3 preto conversível. Então, eu também tinha um carro. Entrega a minha idade também. Eu já falo a minha idade, né? Já falo a minha idade. Mas era meu sonho de consumo. Escort GR3 preto conversível. Passava e falava, nossa. O time do Uber e do carro de aplicativo. Essa geração Y. Não, a geração Y. Z, agora é Z. É Z, né? Millennials. Mas enfim, gente, então que esse conhecimento tenha ajudado, que faça reflexão, procure um profissional credenciado da SUSEP, que é o órgão que regulamenta, que pode te orientar, que pode te ajudar realmente a ter um produto que vai ser adequado. Isso não necessariamente precisa ser um produto caro ou barato, isso vai ser um produto adequado ao seu orçamento e à sua necessidade. Então, bom, espero que tenham gostado e agradeço mais uma vez. Parabéns para a Segno Capital pela essa iniciativa aí de trazer e levar informações e conhecimento. Nos sigam em todas as redes sociais possíveis. Grande abraço. Obrigado pela atenção de todos.